A jornada de Steve Irwin, o caçador de crocodilos, atingiu um ponto culminante a 4 de setembro de 2006. Durante as filmagens na Grande Barreira de Coral, o destino deu uma volta inesperada, desferindo um golpe devastador que chocaria o mundo. Num encontro arrepiante com uma arraia de cauda curta, desenrolou-se a tragédia mais impensável, alterando para sempre o curso da história. Early Life, vida precoce. Antes de revelarmos o capítulo final, vamos recuar um pouco e explorar o início da vida do homem que se tornaria uma lenda. Nascido a 22 de fevereiro de 1962, em Essendon, Victoria, Austrália, Steve Irwin foi cativado pelas maravilhas da natureza desde tenra idade. Crescendo no seio de uma família que geria um parque de répteis, a sua paixão pela vida selvagem floresceu, preparando o terreno para os seus futuros empreendimentos. Na sua vida pessoal, Steve Irwin casou-se com Terry Raines em 1992. Juntos tiveram 2 filhos, a filha Bindi Sue Irwin, nascida em 1998, e o filho Robert Clarence Irwin, nascido em 2003. A carreira de Steve descolou com a série de televisão The Crocodile Hunter, que estreou em 1996 e durou até 2007. Co-apresentado por Steve e a sua mulher Terry, o programa tornou-se uma sensação mundial, chegando a mais de 500 milhões de pessoas em mais de 130 países. A personalidade exuberante de Steve, os calços caqui e a frase de efeito criquet tornaram-no um ícone internacional. O estilo de apresentação de Steve e o seu amor pela vida selvagem atraíram audiências em todo o mundo. O seu amplo sotaque australiano e o seu entusiasmo genuíno cativaram os telespectadores, uma vez que se aproximou destemidamente de animais perigosos para os educar e entreter. A série mostrava o profundo conhecimento e respeito de Steve pelos répteis, especialmente os crocodilos com os quais tinha crescido. Para além do seu trabalho na televisão, Steve e Terry foram coproprietários e administraram o Australia Zoo, fundado pelos pais de Steve em Beerwah, Queensland. Este jardim zoológico tornou-se um centro para os esforços de conservação da vida selvagem e permitiu que os visitantes conhecessem vários animais de perto. Continua a ser uma empresa próspera gerida pela família Irwin até aos dias de hoje. O entusiasmo de Steve Irwin pela vida selvagem estendeu-se para além da sua carreira televisiva. Era um ambientalista e conservacionista apaixonado, dedicado a salvar espécies em vias de extinção e os seus habitats. Fundou a Steve Irwin Conservation Foundation, mais tarde rebatizada Wildlife Warriors Worldwide, para apoiar estas causas. Steve acreditava no poder de partilhar a maravilha do mundo natural para inspirar o amor e o respeito das pessoas por ele. A sua abordagem única enfatizava a educação e o entusiasmo em vez da pregação e desencorajava ativamente o apoio à caça furtiva ilegal e ao comércio da vida selvagem. Adquiriu grandes extensões de terra na Austrália, Vanuatu, Fiji e Estados Unidos, criando santuários para a vida selvagem. A sua influência na promoção de um turismo atencioso e de práticas ambientais responsáveis foi profunda. O trabalho e as contribuições de Steve Irwin valeram-lhe a admiração e o respeito do famoso naturalista Sir David Attenborough. Attenborough reconheceu o impacto de Irwin na introdução de muitas pessoas às maravilhas do mundo natural, salientando a sua excepcional capacidade de comunicar e inspirar. A última hora. E agora, chegamos ao clímax da vida de Steve Irwin. A 4 de setembro de 2006, o mundo parou quando Steve Irwin embarcou naquela que seria a sua última expedição. Era um dia como outro qualquer, cheio de expectativa e da emoção de encontrar os predadores mais perigosos da natureza. O local era a Grande Barreira de Coral, um ecossistema majestoso repleto de vida. Acompanhado pelo famoso ambientalista Philip Cousteau Jr., Steve partiu para filmar a série de documentários Ocean's Deadliest, sem saber da tragédia insondável que o esperava. Enquanto o sol se erguia no horizonte, pintando o céu com tons vibrantes, Steve e Philip preparavam o seu equipamento. A sua excitação era imensurável. Mal sabiam eles que este seria um dia que ficaria gravado na história, um dia que iria testar a coragem de Steve até aos limites máximos. A expedição levou Steve e Philip a Bat Reef, um trecho de cortar a respiração da Grande Barreira de Coral, perto de Port Douglas, Queensland. Foi aqui,
no meio de águas cristalinas e formações de coral vibrantes, que uma criatura que espreitava debaixo da superfície iria mudar para sempre a narrativa. Com as câmaras a gravar e a adrenalina a correr-lhes nas veias, Steve e Philip embarcaram na sua embarcação, prontos para mergulhar nas profundezas do desconhecido. A sua missão era captar a beleza inspiradora e os perigos inerentes ao mundo subaquático. Vestido com o seu icônico traje caqui, Steve exalava confiança e destemor. Já tinha enfrentado inúmeros encontros perigosos, mas este dia reservava-lhe uma escuridão imprevista, um encontro com uma criatura que tinha passado a vida a estudar, mas que nunca tinha imaginado que se tornaria no seu maior adversário. Quando Steve e Philip mergulharam no fascinante reino sob as ondas, depararam-se com uma arraia de cauda curta, uma criatura aparentemente inócua, cuja letalidade era frequentemente subestimada. Mal sabiam eles que este seria um encontro fatal, um encontro que poria fim à notável viagem de Steve. Com cautela e respeito, Steve aproximou-se da arraia, com o coração cheio de admiração e curiosidade. Mas, numa fração de segundo que reverberaria pela eternidade, a farpa da arraia atingiu-o, perfurando o peito de Steve com uma força inimaginável. O mundo parou enquanto Estevão recuava de dor, ofegante. O ferrão tinha penetrado na sua parede torácica, causando um trauma enorme. Naquele momento angustiante, um titã da natureza foi posto de joelhos, com a sua vida em risco. A tripulação, paralisada pelo choque, entrou em ação, com as suas mentes a correr para salvar o seu querido amigo e colega. Cada segundo contava enquanto lutavam para estabilizar o estado de saúde de Steve, que se estava a deteriorar rapidamente. Desesperados por manter viva a chama da esperança, os procedimentos médicos de emergência foram rapidamente implementados, enquanto aqueles que tinham partilhado inúmeras aventuras com Steve lutavam para o manter vivo. No entanto, a dura realidade era grande. O homem que tinha encarado a morte de frente, sem medo, tinha encontrado um adversário que não podia vencer. O rescaldo. A notícia do trágico destino de Steve Irwin espalhou-se como um incêndio, envolvendo o mundo em choque e pesar. Os fãs, os meios de comunicação social, os governos e as organizações sem fins lucrativos lamentaram a perda de um verdadeiro campeão da conservação da vida selvagem, cujo espírito contagiante tinha tocado as suas vidas. No dia 9 de setembro de 2006, foi realizado um funeral privado para amigos, familiares e colegas próximos. Reuniram-se para honrar a sua vida extraordinária e lamentar a perda de um homem que tinha tocado tantos. No meio da solenidade das lágrimas e das memórias partilhadas, o mundo despediu-se de uma força insubstituível para a conservação. Steve foi sepultado numa cerimônia privada no Jardim Zoológico da Austrália, o mesmo local onde tinha colocado o seu coração e a sua alma. Rodeado pelas criaturas que dedicou a sua vida a proteger, o seu local de descanso final tornou-se um símbolo do seu legado duradouro. Em 30 de setembro de 2006, foi realizada uma cerimônia fúnebre pública no Crocosseum do Jardim Zoológico da Austrália, um local que tinha testemunhado as atuações eletrizantes de Steve. A arena de 5.500 lugares transbordou de pessoas de todo o mundo, enquanto milhões de pessoas assistiram à transmissão em direto. Foi um testemunho do profundo impacto que Steve Irwin teve na vida das pessoas. Os discursos emocionados de amigos, familiares e colegas captaram a essência do espírito do Steve. A atmosfera estava repleta de tristeza e celebração à medida que as histórias eram partilhadas, as anedotas com os parques, jardins zoológicos, ruas e até um asteroide e uma espécie de caracol foram baptizados em sua honra. O navio em mais Steve Irwin presta homenagem aos seus esforços de conservação. Ao refletirmos sobre a última hora da notável vida de Steve Irwin, lembramo-nos dos imensos riscos corridos na busca da proteção e compreensão do mundo natural. Exausto, mas entusiasmado, Steve ficou no meio dos ecos das suas extraordinárias aventuras. A última hora tinha sido uma montanha-russa de perigos, ultrapassando os limites do que era humanamente possível. No entanto, era nesses momentos de incerteza que a paixão de Steve ardia mais intensamente. Obrigado por estarem a ver. E assim, despedimo-nos do lendário caçador de crocodilos, Steve Irwin. Embora a tragédia tenha interrompido a sua viagem, o seu legado continua a inspirar uma nova geração a abraçar as maravilhas da natureza.
e o seu legado serve como testemunho do espírito humano indomável e da dedicação inabalável à proteção e conservação do mundo natural.